Olá a todos, como está aí pessoal do segundo ano? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar o nosso conteúdo do terceiro bimestre hoje falando um pouquinho mais a respeito de trabalho. Então anteriormente eu pedi para que vocês pesquisassem sobre as teorias de Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim a respeito de trabalho, o que cada um pensava. Pedi para que vocês vissem também a origem da palavra trabalho, né, que vem do tripalium, que era um instrumento de tortura. Trabalho sempre foi uma coisa meio complicada, né? Mas o trabalho ele é essencial para o desenvolvimento das sociedades e do homem de uma maneira em geral. A sociedade não progride sem trabalho. Então vamos ler um textinho aqui que está no nosso momento 3, no caderno do aluno, na página 85, tá bom? Que vai nos mostrar aí as transformações no mundo do trabalho através dos tempos, tá bom? Então, vamos lá. A manufatura se estendeu de meados do século XVI ao último terço do século XVIII, sendo substituída pela grande indústria. Na manufatura foram introduzidas algumas inovações técnicas que modificaram a forma como o trabalho era organizado. Aos poucos, o trabalhador foi deixando de ser responsável pela produção integral de determinado objeto e passou a se dedicar unicamente a uma atividade. A divisão do trabalho foi acelerada, fazendo com que um produto deixasse de ser obra de um único trabalhador e se tornasse o resultado de atividade de inúmeros trabalhadores. Dessa maneira, o produto passava por vários trabalhadores, cada um acrescentando alguma coisa a ele, e no final do processo, o produto era resultado não de um trabalhador individual, mas de um trabalhador coletivo, né? Essa é a divisão do trabalho que persiste na sociedade capitalista até hoje, gente. E que se caracteriza pela especialização das funções, ou seja, pela especialização do trabalhador na execução de uma mesma e única tarefa, especializando o seu corpo também nessa função, essa operação. Na divisão manufatureira do trabalho, o ser humano é levado a desenvolver apenas uma habilidade parcial, limitando o conjunto de habilidades e capacidades produtivas que possuía quando era artesão. É isso que torna o trabalhador dependente e o faz vender a sua força de trabalho. E essa só serve quando comprada pelo capital e posta a funcionar no interior de uma oficina, de uma fábrica, de uma indústria. Segundo Karl Marx, essa divisão do trabalho tinha como objetivo o aumento da produtividade e o aperfeiçoamento do método de trabalho, e teve como resultado o que ele chama de a virtuosidade do trabalhador mutilado. O que quer dizer? O que ele quis dizer com isso, né? Esse termo mutilado ele usa para enfatizar a limitação das habilidades do trabalhador, reduzindo ao exercício de uma única e repetitiva atividade, né? Para de pensar e simplesmente age, faz aquilo que tem que fazer. Com a especialização dos ofícios na manufatura, portanto, a produtividade do trabalho dependia da habilidade, da virtuosidade do trabalhador e da perfeição de suas ferramentas, e já havia o uso esporádico de máquinas. Foi apenas com o surgimento da grande indústria que a máquina passou a desempenhar um papel fundamental, primeiro com base na mecânica e depois na eletrônica e atualmente na microeletrônica. Então vocês vejam que anteriormente, na época do artesão, o trabalhador ele era responsável por todo o processo de fabricação de alguma coisa. Ele tecia o fio, ele pegava a ovelha, ele criava a ovelha, ele tosqueava a ovelha, ele pegava a lã da ovelha, ele ia lá no tear, na roca, fazia o fio e depois fazia a roupa. Do mesmo modo, quem trabalhava com couro, tinha a vaca, matava a vaca, pegava o couro, curtia o couro e fazia o sapato com aquele couro. A partir do momento em que começaram a surgir os processos de manufatura,
o trabalhador ele teve que ser especializado. Então, o cara que cuidava de tudo, ele passou a cuidar só de uma parte. Isso, de certa forma, também era um limitador para o seu desenvolvimento. Ele se especializava num determinado tipo de trabalho. E aí, gente, vejam só, começou a ter uma divisão do trabalho. O cara que fazia determinadas coisas muitas vezes era mais importante do que o outro, porque ele fazia uma parte de acabamento. E isso acabou sendo levado para dentro da casa das pessoas. Porque, do mesmo modo que lá na fábrica tinha divisão de trabalho, dentro de casa também. Né? Então, o pai ele tem a função dele, a mãe tem a função dela, os filhos têm a função deles, e por aí vai. Isso aí vem da época em que se começou a trabalhar de forma industrial, a época do começo da manufatura industrial, tá certo? Além disso, nós começamos a ter um outro tipo de divisão de trabalho, que era a divisão por conta do sexo. O trabalho que podia ser realizado por homens e o trabalho que podia ou devia ser realizado por mulheres. Só que lá no comecinho, muitas das mulheres faziam um trabalho braçal, um trabalho pesado, e que muitas vezes não era adequado para o biotipo dela, né? Um trabalho que exigisse força física, que muitas vezes a mulher não tinha, né? E além de tudo, gente, a mulher sofria questão do assédio. Naquela época não se falava esse termo, assédio, né? Mas que ele existia era fato. Tanto o assédio, como a gente diz hoje, moral, pelo fato de ser mulher, né? Aquela coisa do sexo frágil, de subordinação ao homem, como também o assédio sexual, tá? Então, vamos fazer um exercício de desnaturalização e olhar criticamente para essa questão, gente, que é o que eu peço sempre nas aulas de sociologia. O que diferencia os seres humanos no processo de trabalho? Hein, gente? O que diferencia os seres humanos? É a capacidade técnica? É o sexo? É a idade? É a formação? É a classe social? É a cor da pele? O que diferencia os seres humanos no processo de trabalho? Vamos fazer uma pesquisa? Do mesmo modo, é muito interessante a gente saber o que os grandes pensadores nos disseram a esse respeito e nos dizem hoje. Porque hoje a gente já vive um mundo diferente, né? Hoje nós temos mulheres em cargos de chefia, nós temos mulheres presidentes de países. A mulher mais poderosa do mundo, Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha. Tivemos Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido aí muitos anos, uma pessoa que tinha um poder gigantesco. Temos grandes empreendedoras, temos pessoas que são presidentes de grandes empresas. Luiza Helena Trajano, presidente aí do Magazine Luiza. Aqui no nosso Vale do Paraíba, a Luzia Costa, fundadora das Sobrancelhas. Temos Marie Curie, prêmio Nobel. Aviadoras. Recentemente aqui nós tivemos aqui no Brasil a primeira mulher a ser aqui, né? Piloto de caça, pilotos de aviões de grande porte. Então a mulher ela conquistou aí a duras penas, com muita briga, muita luta, um lugar diferente. E com relação ao racismo no trabalho, né? Pessoa negra, ela tem as mesmas chances? Como que é a relação da pessoa negra com o trabalho? Então, gente,
Vamos responder a essa pergunta. O que diferencia os seres humanos no processo de trabalho? Está aí na página 86 do Caderno do Aluno. Isso é muito interessante, porque vai nos dar condição de analisar friamente, criticamente, desnaturalizando muito daquilo que a gente acha que é normal. Então, é normal uma mulher ser assediada sexualmente no trabalho só pelo fato de ser mulher? É normal a mulher ganhar menos que o homem pelo fato de ser mulher? É normal o negro não ter as mesmas oportunidades de ascensão? Sabem o que é ascensão? Crescer dentro do trabalho porque ele é negro? Vamos pensar um pouquinho? Vamos fazer uma redação a respeito disso? Só que para fazer essa redação, nós temos que ter conteúdo, temos que ter embasamento, e para isso a gente vai pesquisar, tá bom? Vejam as grandes referências dos pensadores, tanto os clássicos, como que eu já passei antes para vocês aí, Marx, Weber e Durkheim, como mais recentemente. O mundo ele passou por mudanças muito grandes nos últimos 100 anos. De 1900 para cá, depois, e principalmente depois do período das grandes guerras, o mundo mudou demais, e mudou demais de uma forma muito rápida. Muito rápida. Hoje, a questão da informática, da eletrônica, dos meios de comunicação muito rápidos, nós temos mudanças muito bruscas e muito rápidas nos relacionamentos, nas formas de trabalho, tá bom? Nas formas de relacionamento. Então, como é que isso está hoje? Vamos lá? Dúvidas é só chamar o professor pelo Classroom, pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, como vocês se sentirem mais à vontade. Tá bom? Vamos lá, gente. Até a próxima.